Olá, tudo bem? Que bom lhe ver mais uma vez aqui em nosso canal. E desta vez estamos trazendo mais uma plantinha de nossa coleção para vermos como elas estão nesse 13º mês de vida, ou seja, 1 ano e 1 mês. E que plantinha nós vamos trazer hoje? Hoje nós vamos trazer uma Boar 100%. Pois é, esta arábica fantástica que a maioria das pessoas se impressionam porque quando ela está de fato adulta é uma planta enorme, cheia de galhos, com um volume muito impactante para aqueles que as veem, principalmente pela primeira vez. Então nós trouxemos 3 exemplares da Boar para analisarmos juntos e vermos o que podemos aprender e fazer com essas plantinhas. Se esse tipo de vídeo, onde a gente mostra intervenções ou a própria planta, que é uma planta não tão conhecida, exótica, planta de colecionador, lhe interessa, lhe desperta curiosidades ou algum tipo de dúvida, eu lhe convido a ficar conosco e aprender ou conhecer um pouco mais a essas variedades e espécies de rosa do deserto. Inclusive hoje nós vamos estar podando uma arábico. Não se poda arábico, Amaury? Pois é, mas hoje nós vamos podar uma e vamos lhe explicar o porquê e lhe mostrar a forma correta de fazer essa poda. Pois é, eu sou Amaury Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adenio e este é o nosso canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito, ative os sininhos e, se possível, envie para alguém que, assim como eu ou como você, seja apaixonado por rosa do deserto. Vem comigo! Muito bem, muito bem, muito bem. Nossa vinheta já rodou, nós já estamos aqui de volta com a nossa Boar 100%. Estamos aqui com 3 exemplares, estão aqui os 3. Chegou aqui a nossa amiga Abelhinha Arapuá, que todo dia de manhã vem nos visitar. E são 3 plantinhas que estão extremamente saudáveis, porém são 3 plantinhas que me mostram características morfológicas diferentes. Nós temos aqui uma plantinha com caudex mais robusto, galhos que surgem na base ou no topo desse caudex. Nós temos aqui uma outra plantinha que tem o seu caudex mais retilíneo, brotação dos galhos também no topo desse caudex e já dá para ver que essa plantinha aqui tem várias ramificações secundárias, inclusive nós tivemos que fazer poda nessa plantinha, nós podamos tanto um galho deste lado quanto um outro galho deste lado por conta de fungos. Pois é, chove muito, esquenta muito, chove muito, esquenta muito, as colônias de fungos terminam se propagando, crescendo, se multiplicando e isso traz alguns probleminhas para a gente. E nós temos aqui deste outro lado uma outra plantinha, não é, que tem seu caudex que não é tão robusto assim, né? Um galho único predominante e aqui em cima a sua copa. Nós chegamos a pensar há alguns meses atrás que essa plantinha não seria de fato uma arábica. Por quê? Porque não tem as características que uma arábica tem. Mas ela sempre nos deixou meio encucado porque a sua folha, não é extremamente aveludada. E isso é uma característica das arábicas. Não que esta plantinha não possa ser um híbrido, mas vamos lá e vamos apostar que ela seja de fato um arábico e nós vamos então quebrar esta dominância apical para forçar esta planta a emitir galhos. E vamos fazer isso através de uma poda, exatamente. Amaury, mas não se poda as arábicos. Isto é uma verdade? Na realidade não, isso é um grande mito, isso é uma história que se criou na internet e se propagou, não sei com que intenção, não sei por quem. Vamos lá, quando é que eu não devo podar uma arábica? Quando ela me traz as características morfológicas clássicas de determinada variedade ou espécie, seja ela qual for. No caso das arábicas, se você tem uma planta que está emitindo galhos, que está morfologicamente com um formato muito bonito, atendendo
ou trazendo as características, né, primordiais das arábicas, eu não tenho por que podar essa planta. Não há necessidade. Mas, em casos como esta plantinha, onde houve, na verdade, o ataque de fungos no seu galho, a poda deixa de ser uma opção e passa a ser uma obrigação. Se eu não podasse, eu poderia perder a planta. Então, não se trata de uma escolha, é uma poda por necessidade. Neste outro caso daqui, já é uma poda por opção, vai ser uma poda planejada, a planta está saudável, a planta está sadia, ela apenas não me agrada nos quesitos de morfologia e estética. Neste caso, eu vou intervir para que esta planta emita novos galhos e comece então a formação de sua copa. Então, neste caso, eu vou podar esta planta para que ela venha a melhorar a sua copa, a sua arquitetura aérea e desta forma venha a atender os meus anseios de uma planta que seja bonita, que seja esteticamente agradável aos meus olhos. Da mesma forma que a sua plantinha, ao ser podada ou a sofrer qualquer tipo de intervenção, isso deve ser feito para que agrade aos seus olhos. Fechou? Combinou? Entendeu? Tranquilo. Então vamos lá, vou separar essa um pouquinho porque ela vai ser tratada daqui a pouco. E aqui eu vou trazer essas duas plantinhas e vamos falar das duas juntas. Não vou traçar uma e depois traçar comentário da outra. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, porque só são duas. Essa terceira nós vamos simplesmente daqui a pouco fazer a poda dela. Bom, tenho aqui dois exemplares, como podemos ver. Todos os dois estão extremamente sadios, saudáveis, sanidade perfeita. Dá para ver aqui que tem características diferentes, singulares, cada uma tem um formato, cada uma delas tomou um caminho diferente no seu crescimento / desenvolvimento. Obviamente que isso se dá por conta da genética, é claro. Bom, todas as duas guardam essa característica de folhas extremamente aveludadas, isso é uma característica da arábica. Esta daqui, como eu falei e mostrei para vocês, tem o seu caudex mais retilíneo e depois abre em galhos. Isto é uma característica da boar, como também é uma característica das God. Esta daqui já não tem esta característica tão marcante. Você veja que ela se parece muito com outras arábicas. Caudex ficando barrilado, galhos surgindo no topo desse caudex. Inclusive temos um dos seus galhos, que seria o galho dominante, já se bipartindo ou se dividindo em dois. São duas plantas que estão com as folhas extremamente verdes, dá para ver bem aqui, né? Olha só. Folhas verdes, sem mancha de ácaros, conseguimos nos livrar desses ácaros, né? Essa daqui também, né? Folhas verdes. São plantinhas saudáveis, ambos os caudex estão rígidos, ambos os galhos também estão rígidos, né? Não consigo ver aqui absolutamente nada. Este daqui tem um galho aqui que terminou se ressecando, ficando ressequido. Isso é normal, não tem problema nenhum. Nesta plantinha daqui também, nós fizemos uma intervenção, nós fizemos uma poda nesta planta, né? Mas aqui nós estamos aplicando uma técnica que é para deixar esse corte invisível. Pois é, existe uma técnica que a gente usa depois da poda ou durante as podas, que é para que não fique parecendo que essa planta sofreu a poda. É uma técnica muito utilizada por alguns bonsaístas e que nós vamos inclusive trazer e mostrar como é que é feita aqui para vocês e quem sabe inclusive mostrarmos alguns resultados. Bom, são plantinhas que estão, como eu falei no início do vídeo, com 13 meses ou com 1 ano e 1 mês, né? Ainda não me abriu floração, nenhuma delas, mas são plantas, como eu falei, que estão extremamente saudáveis. O que é que nós vamos fazer com esta plantinha, Mauri? Absolutamente nada. Vamos apenas aguardar, observar e continuando a ofertar luz, ou seja, sol, água e nutrientes
para que elas continuem a crescer e a se desenvolver. Nesta plantinha daqui, como houve um corte no galho que seria o seu galho apical, esta plantinha tende a se tornar mais baixa do que esta, porém ela vai espalhar a sua copa. Essa daqui possivelmente vai lançar mais alguns galhos aqui no topo do caudex e vai continuar a sua jornada de crescimento. Futuramente nós podemos podar essa daqui também? Sim, podemos podar. Tá? Tudo dependerá do comportamento, do que ela venha mostrar durante esse crescimento / desenvolvimento. Ou seja, por enquanto não vamos fazer nada nesta plantinha, o que não significa que futuramente ela não sofrerá também podas, tá certo? Bom, deixa eu botar essa aqui do lado, deixa eu botar essa aqui também do lado, deixa eu limpar aqui, tem as folhinhas secas. Mas é uma planta que está muito bonita, deixa eu dar um giro nessa daqui para vocês verem. Está muito bonitinha essa plantinha, vai ficar uma planta diferenciada. Deixa eu botar ela aqui do lado e vamos trazer então o nosso coqueirinho, ou a nossa arábico espeto, arábico do churrasco, sei lá como você quer chamar ela. Eu vou chamar ela aqui de minha arábico coqueirinho. Né? Realmente é muito gostoso pegar nas folhas, que é um aveludado muito legal. Gente, algumas arábicos, como algumas obeso, como qualquer outro tipo de espécie ou variedade, podem apresentar este tipo de característica, ou seja, crescimento de um único galho. Se eu deixar essa planta crescer e se desenvolver, possivelmente esse galho pode se dividir em dois ou quem sabe nascer alguns galhos aqui na base. Porém, se esse galho se bipartir ou começar a se partir ou se dividir aqui em cima, vai ficar uma coisa meio estranha para uma arábica. Não é exatamente o que eu quero, o que eu imagino em termos de morfologia, de formato de planta, tratando-se de um arábico. Se ela começar a brotar aqui embaixo, eu vou ter um problema sério. Por quê? Porque esses galhos de baixo muito dificilmente vão conseguir crescer e alcançar este galho de cima. Então eu fico aqui entre a cruz e a espada. Se partir em cima, vai ficar uma arábica estranha, feia. Se nascer embaixo, eu vou ter que podar este galho de cima, como já mostramos inclusive algumas vezes aqui para vocês. Então o que é que a gente vai fazer com essa plantinha? Nós vamos simplesmente podar. A maioria, mas não se poda arábico. Já expliquei que isso tudo depende. Depende da morfologia, ou depende de como ela cresça e se desenvolva. Se não for necessário, não será feito. Mas em um caso como esse, vamos fazer, não é verdade? Existe um outro aspecto que a gente sempre brinca, diz, a planta é sua, então você pode fazer com ela o que você quiser. Quer podar? Pode. Não quer podar? A sua plantinha está assim, Mauri, eu não quero podar não. Não pode, não tem problema nenhum. Não é uma regra, se você podar ela não vai morrer, se você podar ela também não vai morrer. Ela só vai tomar um rumo diferente. Bom, então eu vou chamar você para que se aproxime e acompanhe a gente para que a gente faça essa poda e você possa ver cada detalhe da nossa poda em arábico. Chega mais perto. Muito bem, então aqui nós estamos com a nossa arábico, tá bom? Então a primeira pergunta é, Mauri, a poda será feita? Será feita. Aonde eu devo fazer esta poda? É mais embaixo? É mais em cima? É no meio? Essa é uma dúvida recorrente que vocês têm. Vamos lá. A gente sempre fala o seguinte, existem meristemas maduros e existem meristemas adormecidos em nossa planta. Para determinar os meristemas maduros e os adormecidos, basta você passar a mão na sua planta. Se tiver liso, eles são meristemas que estão adormecidos. Se eles tiverem um relevo, se você sentir, né, como se fossem uns calombinhos, esses meristemas estão maduros ou prontos para brotar, ok? Bom, vamos lá. O que é que eu faço geralmente, gente? Eu corto ela em cima. Eu não vou aproveitar esse material. Então, ó, nós vamos literalmente retirar primeiro a sua copa. Pronto, retirei a copa da planta. Vocês vejam que eu cortei bem em cima.
né? Dá para ver bem que nós cortamos sem deixar sobras. Muito bem, agora ficou mais fácil, né? Eu tenho apenas a minha arábico. Enquanto a gente conversa, aqui em cima vai se formando, não é? Uma bolha de seiva. A planta está jogando seiva fora. E isso é necessário. Então, estou conversando aqui com vocês exatamente para que isso de fato aconteça. Deixa eu tentar pegar essa seiva aqui, ó. Então, seiva que ela verteu, tá bom? É necessário que ela jogue esta seiva para fora. E vocês já vão entender o porquê. Então, ó, continua jogando um pouco de seiva para fora. Eu não vou enxugar esta seiva, tá bom? Então vamos decidir aonde será feito esse corte. É interessante para mim que este corte esteja em uma parte onde existam vários meristemas, ou seja, eu não quero cortar daqui para baixo porque eu tenho poucos meristemas que estão ativos, que estão maduros, e eu não quero cortar muito acima, senão não vai ter lógica nenhuma. Então eu vou cortar de uma forma intermediária, eu vou cortar mais ou menos nessa altura. Por quê? Porque eu vou preservar ainda vários meristemas ativos ou maduros. E essa plantinha então vai começar a formar uma copa aqui em cima. Este pedaço do Caudex tende ou tenderá a engrossar. É claro que não vai se fundir ao Caudex, mas vai ficar mais grosso, ok? Bom, então o que é que eu vou fazer? Eu vou retirar mais um pedaço. Gente, eu posso ir cortando aos poucos até chegar aonde eu quero, tá bom? Não precisa cortar direto aqui embaixo, eu vou cortar nessa altura, pá. Poxa, me arrependi, devia ter cortado um pouquinho mais para cima. Então, vá cortando aos poucos. Exemplo, ó, vou chegar aqui e vou cortar mais um pedaço. Pronto, tirei mais um pedaço. É esta altura que eu quero? Se for esta altura, eu vou parar de cortar. Ah, eu posso cortar mais um pouco. Ah, então vamos lá, vamos cortar mais um pouco. Cortei mais um pouco. É esta altura que eu quero? E assim você vai fazendo até chegar na altura que você determine ou que você ache que seja a altura ideal para esta sua poda. Simples assim. No meu caso, eu ainda vou cortar um pouco mais abaixo. Ó, vou cortar ela mais ou menos aqui. Deixa eu ver aqui, tem bastante meristemas, né? Eu acredito que a gente tem aqui uma boa brotação. Ainda poderia cortar até um pouco mais embaixo, mas eu vou deixar uma areazinha e vou explicar o porquê. Caso só aconteça uma brotação, a gente vai podar ela de novo, tá? Bom, percebam que, como nós fizemos, esse é o terceiro corte, praticamente já não há saída de seiva, tá vendo? Então, sempre o primeiro corte ela vai verter seiva, no segundo corte ela praticamente já não vai verter muita seiva, a partir do terceiro corte não há mais seiva, tá vendo? Não é que a planta não tenha seiva, ela simplesmente não vai expelir mais seiva como no primeiro corte. É a mesma técnica que nós utilizamos para fazer enxertos. Podamos uma vez, deixamos a seiva verter, no segundo corte a gente já coloca o material a ser enxertado, sem precisar ficar limpando ou secando com o papel. Muito bem, então já podamos a nossa plantinha, já determinamos que esta vai ser a altura, está aqui o material que foi retirado dela. Nós vamos agora fazer o quê? Simplesmente passar um antifúngico, tá? Na maioria das vezes a gente inclusive sela, a gente não passa antifúngico, né? Mas dessa vez vamos fazer diferente. O pessoal sempre pergunta: Mauri, eu posso botar canela? Pode. Mauri, eu posso passar uma calda bordaleza? Pode. Mauri, eu posso? Você pode fazer o que você quiser, inclusive nada. Então, posso botar cola? Pode. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Simplesmente eu vou passar um pouco de antifúngico. Eu sei que vocês vão perguntar: que antifúngico é esse? Esse daqui é o Bravo Ridomil Gold, tá certo? Então nós estamos utilizando ele.
Muito bem, então passamos o nosso antifúngico e agora, Mauri, agora essa plantinha vai ficar à sombra ou à meia sombra. Já que eu estou com Ridomil aqui, eu vou terminar passando aqui no seu Caldex, porque ela termina também absorvendo, né, este antifúngico e isso é bom para a planta. Bom, é só para não desperdiçar. Pronto, pronto, pronto. Bom, então como eu falei para vocês, essa plantinha agora vai ficar à sombra ou à meia sombra, pegando apenas o sol da manhã, por mais ou menos aí umas 2 semanas, quando os seus brotos devem começar a aparecer. A partir daí, ela volta para o sol, o mesmo tratamento que eu dou para as outras plantas será dado para ela, nada de mais, nada de menos, tá certo? Creio que no próximo vídeo da Boar, nós já vamos conseguir ver esta formação, ou esse brotamento, esse novo brotamento que essa plantinha vai ter, tá certo? E aí nós vamos acompanhar a nova realidade desta plantinha juntos, eu e vocês. Bom, 3 plantinhas lindas, 3 plantinhas saudáveis e agora uma plantinha careca, ou uma plantinha que perdeu a cabeça, vamos dizer assim. Gente, espero que vocês tenham gostado de rever as nossas Boar. Eu espero que vocês tenham gostado de ter assistido a nossa poda ou a poda que nós fizemos neste galho apical de nossa amiguinha Boar aqui também. Bom, espero que essas informações lhes sejam úteis, espero que você tenha percebido, tenha aprendido que você pode podar a sua arábica ou qualquer outra planta que você assim o desejar. Vou ficando por aqui, mas antes, é claro, eu tenho que mandar beijos para quem é de beijos, abraços para quem é de abraços e para quem for guloso, como eu, como as nossas Boar ou como a maioria de vocês, que eu sei que é muito gulosinho, muitos beijos e muitos abraços, todos eles recheados de muito carinho, muito amor, de tudo aquilo que exista de melhor no universo, afinal de contas é isso que nós merecemos. Bom, vou deixar também 2 conteúdos aqui, em um deles nós vamos estar falando sobre a diferença entre a arábico e a obeso. Muita gente não consegue ainda diferenciar. E neste outro vídeo daqui, nós vamos estar falando sobre a adubação. Quais são os principais erros que você pode cometer na sua adubação? Você sabe? Não sabe? Tem curiosidade? Assista esse vídeo que é muito interessante. Bom, me despeço, mas já deixo o nosso próximo encontro marcado aqui no canal, no lançamento de mais um de nossos vídeos, ou quem sabe em uma das nossas lives, que acontece sempre às terças e quintas-feiras, sempre às 20 horas no horário de Brasília. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima e bye, bye.